assim, o cara é estrangeiro, está em guerra, e diz que quem deu a vitória ao próprio exército de Naamã foi o Senhor. Outra coisa que o texto vai nos ensinar é que esse homem era um homem fantástico, mas nós precisamos entender o contexto. Os sírios, na época de Naamã e de Eliseu, não é a Síria, que era outra potência naqueles dias. Depois do reino de Salomão, houve aquele conflito que dividiu o norte e o sul, né? O norte com 10 tribos, o sul com 2 tribos. E os sírios de Israel sempre lutavam contra a Síria. Só que essa guerra, o que estava em jogo, era um caminho, era um trajeto, um comércio que eles deveriam passar por Damasco. E para chegar aos mercados, países ricos que formavam ali, chamada Mesopotâmia, uma rota de vital importância, surgia esses conflitos. Periodicamente, mesmo o exército fosse parceiro do outro, ele investia contra o seu próprio aliado, para tirar o seu aliado a forças. Então não era uma guerra que matava. Essa guerra em hebraico ela chamava rízia. Era uma guerra que ia lá para despojar aquilo que aquela pessoa, o meu aliado, tinha, porém, indo à guerra contra um aliado mais forte, eu tirando do meu aliado, do meu parceiro que ele tinha, e foi isso que Naamã fez, algumas vezes com Israel, e com os inimigos vizinhos. Por isso ele teve muita conquista. E o inimigo principal, a nação poderosa, era a Síria. E numa dessas uma dessas tomadas que o texto chama de guerra sem matança, alguns teólogos chamaram de esporte nobre daqueles dias. Ver como é que era a coisa de tirar o ouro que ele tinha. E numa dessas investidas levou essa menina. Agora, olha para você ver, o chefe das Forças Armadas, lógico que naquela época não tinha aeronáutica, não tinha marinha, o grande homem diante do rei, respeitado, esse homem bem sucedido, precisava espoliar o outro tinha do lado e levar uma menina escrava. Este homem, para você ter ideia, um general comandava 1000 soldados. No hebraico diz que Naamã era o general de todo o exército, ele comandava milhares. Guerreiro, chefe do exército, valente, cheio de riqueza, de honraria, fama. Ele tinha algo negativo, era leproso, com algumas doenças incuráveis. A lepra era incurável por aqueles dias que não tinha medicina. Primeira lição para dizer para você o que eu penso e o que alguns estudiosos pensam sobre Naamã. A primeira lição, que Naamã não se mostrava verdadeiros amigos de quem ele considerava seu inimigo. Querido, não a quem chamamos de inimigo hoje pode ser o nosso verdadeiro amigo amanhã. Você concorda comigo? Quando ele guerreia, ele prende a menina, leva a escrava, leva a cativa, humilhada. Por que eu discordo do conceito da Naamã? Não discordo da Bíblia, não, do conceito. Naamã fazia acepção de pessoas. O inimigo hoje pode ser o meu amigo amanhã, o seu amigo amanhã. Então eu quero dizer para você, não faça acepção de pessoas. E como é que nós corremos o risco de fazer acepção de pessoas? Quando nós arrumamos inimizade por causa de futebol, quando nós arrumamos inimizade por causa de religião. Religião, gente, as guerras do mundo é por causa de religião. Quando nós
acepção de pessoas, porque os grandes agentes desse texto não foram as autoridades constituídas naquela época, reis, não foi Naamã. Começa com uma menina simples, soldado raso de Naamã. Segunda lição: não se impressione com a aparência. Quem carrega muita farda, muita pompa de general, pode correr o risco de ter uma vida vergonhosa por dentro. Muita pompa, irmãos e irmãs, é um risco de ser só farda. Imagina quando aquele homem olhava no espelho com aquela farda cheia de medalha, por fora grandes honras, por dentro vergonha. Eu não me impressiono com as fardas, eu não me impressiono com as medalhas. Este homem era leproso. A glória humana não ajudava Naamã em nada. As conquistas não ajudavam Naamã em nada. Então, irmão, nós corremos um risco, se nós não tivermos discernimento. Aí tem crente que precisa ter muito cuidado. Eu sou crente, Deus não me abençoa, eu ando de ônibus, eu ando a pé, eu pago aluguel, e o Neymar só anda de avião particular. Querido, de fora honra, por dentro vergonha. Que os olhos veem os outros não é o que eles são, é o que eles têm. Tira de uma estrela, seja no futebol, artística, a sua conta bancária, para ver o que ele vale, o que ele é. E ele não é o que ele tem. Assim era Naamã. Nós não sabemos o que essas pessoas são quando entra dentro de casa, no quarto escuro, privado. E na igreja nós corremos o mesmo risco de um pastor, de um empresário, de um funcionário, de um jovem estar aqui fardado. Mas lá fora eu minto, lá fora para fazer negócio eu sou desonesto, lá fora eu cometo assédio. A coisa mais vergonhosa é quando a gente ouve falar que um homem da igreja, um líder da igreja, comete assédio com a mulher. Mas logo à noite eu vou pregar sobre os casais. Vamos voltar ao texto. Eu ouvi um pastor dizer que a vovó dizia que por fora bela viola e por dentro, hein? Quem sabe? Pão borolento. Querido, tome cuidado com o pão borolento dentro da igreja. Deus não está aí nem um pouco para as medalhas. Deus não está aí nem um pouco para a conta bancária. Deus não está aí nem um pouco, irmão e irmã, quando eu ajo e procedo com Naamã, o que tem dentro de você. Era o que tinha dentro de Naamã, é o que pode ter dentro de mim. Terceiro ponto: na vida, as pessoas aparentemente podem não ter nada, mas são as que Deus usa para manifestar a sua glória e os seus milagres. Aleluia. Como Deus ama os simples
Há 6 anos atrás eu trouxe aqui na igreja o pastor Pedro Estrela para ser apresentado como evangelista da igreja. Ele era membro da nossa igreja e eu o trouxe para o conselho recomendá-lo a evangelista. Como o Pedro foi humilhado aqui naquele concílio? Vocês lembram disso? Quem está aqui naquele dia? Ou eu estou falando bobagem? Como eu fui humilhado como pastor naquele dia? Ameaçaram de entrar na comissão de justiça. Sabe por quê? Porque nós queríamos colocar o menino numa tenda em Venda Nova para ganhar alma para Jesus. Está no boletim hoje, eu mandei a pastoral, não sei onde o boletim foi parar, se houve a gráfica, alguma coisa, a Cíntia fez, não é dela, mas o boletim desviou. Vamos orar para a conversão dele. Aí, dia 21 de julho, domingo à tarde, a igreja de Venda Nova fará 200 batismos para a glória de Deus. Obrigado, eu tenho meia dúzia aqui, estou feliz com vocês. Irmãos, isto nunca aconteceu na história do metodismo mineiro. Isso nunca aconteceu na história do metodismo da 4ª região, Minas e Espírito Santo. Eu não estou dizendo aqui que o pastor Pedro é perfeito, não. Eu estou dizendo que Deus usa os meninos simples. Usou essa menina. Você pode aplaudir Jesus por isso? É interessante, 4 pontos, se você for vítima de sua história, você pode ser agente para reescrever a sua história. 4 pontos, se você for vítima da sua história, seja agente para reescrevê-la. A menina disse: pode me levar cativa, mas ninguém pode me roubar o direito de ser feliz. Irmãos, essa paixão que eu tenho pelo pastorado, pela igreja, ninguém pode me tirar, só eu mesmo. Amado, reescreva a sua história. Essa menina disse: se o meu Senhor ouvisse o meu Senhor, se o meu servo ouvisse o meu Senhor que está lá em Israel. Em Israel há um Deus que cura. Irmãos e irmãs da igreja, há um Deus que cura. Aleluia. Na nossa vida há um Deus que cura. Mesmo que a gente, irmãos, esteja vivendo uma vida simples como essa menina, quem sabe ela estava comendo arroz com ovo, mas ela diz: o que eu tenho, eu posso partilhar. Ninguém podia tirar dela o que ela tinha. Então reescreva a sua história, tema o seu Deus, testemunhe sobre Ele. Na sua vida espiritual, reescreva. Na sua vida financeira, profissional, acadêmica, sentimental. Quantos aqui estão dispostos a reescrever a sua história em nome de Jesus? Glória a Deus, queridos. 4, 5. Quem não tem nada são os que são abençoadores. Deus, quando te chama, Ele não te chama por causa do que você tem. Irmão, nós não temos nada, tudo é de Deus. A igreja é de Deus. A igreja é de Deus. A minha vida é de Deus. O salário é de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Geralmente, irmãos e irmãs, quem tem e conquistou sem Deus não tem prazer em dar. Vou repetir para você: quem tem e conquistou sem Deus não tem prazer para dar, é avarento. Rouba e tira dos outros como Naamã. Eu não tenho nada contra as conquistas e as glórias de
teologicamente. Quem não tem nada é quem é feliz. Está dizendo, pastor, eu tenho que ser pobre? Não, não é isso. Ser feliz com o que tem. Amém. E não ficar com o ouro que o outro tem. Você não sabe. Quem tem e conquista sem Deus não tem prazer em dar. Até que ponto um homem sem Deus compartilha as coisas que tem? Sabe quando a pessoa sem Deus compartilha o que tem? É meritório. Ele faz tentando absorver o seu pecado. Ele faz como se estivesse negociando com Deus. Por que ele não consegue compartilhar? Você conhece um homem assim, se ele tem disposição de confiar que a igreja administre o seu dízimo? Ele diz, não, eu tenho que administrar. Por quê? Ele não tem prazer em dar para Deus. Ele está pobre, achando que isso resolve a situação dele diante de Deus. E não é verdade, querido. Eu penso assim teologicamente. Se eu tiver errado, só a história vai me mudar. Mas biblicamente, quem faz não pode fazer com segunda intenção, tem que fazer com amor. Então, o texto vai me ensinar que abençoado não é quem ajuda. Isso é pecado. É pecado. Não é justo o crente explorar ninguém. Aqueles que têm pouco ou nada, como a menina, como o Geazi, como o soldado falou na mãe, foram os que nesse episódio tiveram para dar. 5. Os grandes personagens de Deus nesse texto não são os heróis da religião e nem da sociedade. Os grandes personagens desse texto são os anônimos. Qual o nome da menina? Sabe, onde? Qual é o nome do soldado? Qual é o Senhor? Vai lá e mergulha 7 vezes. Se tivesse pedido uma coisa difícil, só mandou isso aí tomar banho. Se alguém mandar a gente tomar banho, a gente já acha que é suco, né? Então, qual o desafio para nós esse texto? Para ver o milagre de Deus, a gente já precisa aprender a respeitar os mais simples, os pequenos, a faxineira, respeitar o idoso. Eu só vou respeitar a autoridade maior com amor, quando eu respeitar com amor e humildade os pequenos. Lições preciosas para nós, para a gente concluir. Quais são as lições que assim pode marcar a minha vida e a sua? Primeiro, respeite os mais simples, para você ver a bênção e a glória de Deus na sua vida. Segundo, Deus não olha para a aparência, Deus olha para o nosso interior. Gente sempre a falta. Gente com pouco estudo pode ser usado por Deus tanto quanto quem tem muito estudo. Amém? Eu pergunto para você, como é que você vive diante desse desafio? Como é que você tem caminhado na sua vida de fé cristã? Como Deus tem tratado na sua vida? Você tem impressionado com a aparência? Eu oro para que nessa manhã a gente possa avaliar como a gente tem tratado as pessoas.
a gente tem tratado aqueles que Deus tem colocado para nos servir. Seja aquele que entrega a pizza. Sempre quando compro uma pizza lá em casa, eu procuro dar uma gorjetinha. Às vezes o frio, o cara chega. A maioria do entregador de pizza faz isso aqui, aí eu falo assim, faz assim. Aí vamos tocar no peito, sempre procuro fazer um agrado. Pedi o moço que entregar as compras. Um novo, bonito. Aí eu disse para ele, eu queria te convidar para entrar. Eu entrar nessa apartamento. Você vai falar assim, qual é o Cristo que eu vou essa moça? Eu sei. Ele entrou, colocou as compras, paguei ele, que era combinado. Ele pediu uns R$8. Aí eu dei 12. Aí ele disse, o senhor me deu dinheiro demais. Falei, não, um pouco, trazer essa compra pesada de lá aqui, mas eu quero te dar 4 a mais. Quero falar uma coisa para você. Você é jovem. Você pode reescrever a sua história. Você não precisa viver essa vida, você precisa estudar, você estuda. Você quer comer alguma coisa, beber? Ele falou, não, não, olha, foi rapidinho. Peguei um livro, Sonho e Paixão Contagiante, dei para ele, fiz uma dedicatória, ele começou a chorar. Eu disse, moço, a minha mãe, quando sai de casa, todos os dias ora por mim. E eu acho que hoje Deus está respondendo a oração da minha mãe. Aleluia. Eu preciso voltar para a igreja da minha mãe, eu preciso voltar para Jesus. Aí eu orei por ele ali uma oração de consagração. E Deus tem coisas lindas para fazer em nós.